Olá, sejam bvindos ao sétimo Café Cunhá. E esse Café Cunhá muito especial também, porque vamos ter a presença aqui. Estamos com o professor Dr. Kleber Zanquetin, professor da Universidade Federal de Pernambuco. Por gentileza, professor, nos conte sua trajetória. Boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. O podcast já é muito famoso e todo mundo quer vir tomar um café e eu posso dizer que tem café nele. Muito bem, tem café. Café bom. E café é bom. Então eu queria agradecer o convite, para falar um pouquinho sobre isso. Como você gentilmente apresentou, não vou dissertar sobre toda a minha vida, mas só para... Às vezes é uma curiosidade que muitos alunos têm, Eu não sou de Pernambuco, eu sou de Santa Catarina. Eu fiz graduação em Santa Catarina e vim para Pernambuco para fazer mestrado em um projeto de 2 anos, que se tornou mais de 20. Eu já sou pernambucano, tenho inclusive um RG, então quer dizer que eu sou pernambucano. Me adaptei muito bem, eu acho que é uma terra excelente para você viver, para você se desenvolver profissionalmente. Criei minha família e então assim é uma terra que eu amo muito. Ainda estou me adaptando com o coentro, mas essa é uma transição difícil. Eu diria que ela demora para quem é da região sul. Mas, brincadeiras à parte, eu sempre trabalhei na área de inteligência artificial desde a minha graduação. O meu trabalho de conclusão foi na área de reconhecimento de emoções de usuários. Isso lá no início dos anos 2000, quando fazer IA ainda não era uma coisa muito em evidência como é hoje. Hoje talvez seja uma das carreiras mais procuradas. A gente está, inclusive, abrindo um curso de graduação em inteligência artificial na Universidade Federal. Vai abrir a seleção para vestibular agora, no primeiro semestre. E é um curso novo, No Brasil existem poucas, e aí a gente vai abrir esse curso agora para uma entrada nova, no início desse ano. Então, eu vim para cá para trabalhar no meu mestrado. Eu trabalhei com narizes artificiais. Eu comecei a pesquisar sobre emoção, depois eu trabalhei com a professora Tereza Leme foi a minha orientadora aqui de informática. Com certeza, a pesquisa que envolveu vinhos. Era clássico naquele período, você fazer pesquisa sobre vinhos. E aí, a partir disso, eu evoluí no doutorado na otimização de redes neurais. Era uma outra área de pesquisa que estava bastante em evidência. Hoje em dia, como tudo é superlativo, quase que a gente não está nem muito mais prestando atenção em como é que a gente pode otimizar esses modelos, mas eu acho que talvez seja uma área que começou a ganhar evidência novamente, porque a adesão desse tipo de tecnologia está muito alta, o tamanho dos modelos para chegar a resultados que a gente está tendo cresceu muito, e o que acontece agora é que a gente precisa colocar eles de volta em dispositivos fiáveis, Então, como é que eu consigo rodar um modelo desse, como você estava comentando, modelos de LLM na borda, no meu celular, na minha aplicação, no meu televisor, na minha geladeira. Então, como é que eu consigo colocar esse tipo de inteligência artificial na borda com a capacidade de processamento e de acurácia que eles têm? Então, eu acho que talvez seja um dos pontos futuros que você estava comentando aqui, é como é que a gente agora transforma esses modelos que têm um desempenho muito grande e permite com que eles consigam rodar num dispositivo que é restrito, do usuário final. Um dos pontos, talvez, que alavancou muito dessa pesquisa e colocou muita gente de volta, inclusive a gente, no tabuleiro de jogo, Verdade. Uma das grandes perguntas da última década é quem é que seria o campeão de IA, Então você teria as grandes empresas que eram as grandes campeãs de fornecer tecnologia. Talvez o DeepSeek tenha mostrado que existe oportunidade para muita gente brincar com essa tecnologia e colocou muita gente de volta no tabuleiro. Poucas pessoas têm percebido, porque a gente sempre, nos últimos anos, estava inferindo que a tecnologia sendo desenvolvida nos Estados Unidos era muito superior que a tecnologia da China, mas se você olhar, nos 3 aplicativos mais usados desse ano, você tem quem? TikTok, Rednote, DeepSeek. Então, assim, você tem 3 grandes aplicativos chineses sendo utilizados em massa, E já faz um tempinho, mais de um ano, que eu
assistindo uma dessas reportagens, o governo americano queria bloquear o TikTok. E os jovens americanos boicotaram. Existe eles usam mais o TikTok do que as outras redes. Assim, o Trump está com um problema, eu diria agora, porque passou a resolução de que ele seria proibido. Deveria ter entrado em vigor agora, no início desse ano, né? O Biden deixou a bronca para o Trump resolver. Ele deu uma segurada nisso aqui por 90 dias, só que vai vencer novamente, porque a ideia era a parte americana deveria ser vendida para uma empresa ocidental. Só que imagine como é que você não tem nenhum comprador, porque imagine que a parte interessante desse processo, que é o algoritmo de clusterização de usuário, recomendação de vídeo, a ByteDance, que é a dona do TikTok, não quer vender e nem pode vender. Da mesma forma que existe uma lei americana que tecnologia não pode ir para o Oriente, a China proíbe a ByteDance de vender esse algoritmo para o Ocidente. Então, assim, não tem comprador, não é por falta de interesse, é talvez o maior aplicativo hoje em dia de utilização pelo público jovem, mas como é que você vai segmentar uma audiência dessa? Porque eles não estão vendendo o TikTok no mundo todo. Você quer comprar, é a parte americana. Mas quem é que vai comprar, tendo que talvez licenciar o algoritmo chinês? E aí, como é que vai ser? Vamos ainda manter o domínio chinês sobre como é que o relacionamento entre as pessoas estão desenvolver um novo algoritmo, você não saberia qual é o potencial resultado. Não vai ser tão... Exatamente. Ou segmentar a audiência, mas aí quem é que é o produtor de conteúdo que vai querer só ter um segmento diferente do outro? Então, comercialização zero. Uma zona nebulosa muito grande. Então, até aproveitar, Kleber, para também quebrar um pouco o paradigma, porque tem muita gente que não usa o TikTok porque associa a rede da dancinha, né? Mas o TikTok tem um algoritmo sofisticadíssimo que ele recomenda aquilo que você vê, que você passa um certo tempo observando. Obviamente é aleatório no início, mas depois ele vai aprendendo o seu padrão. Se você é uma pessoa, porque eu consumo o TikTok para ver as propagandas dos aplicativos, porque ele traz muitas dicas de como usar, por exemplo, o celular com macetes, mas esse é o tipo de visualização que eu faço, então ele me recomenda isso, não me recomenda dancinha. Então, para quem ainda não sabe como é que funciona o algoritmo, é aquilo que você assiste, é o seu padrão. Então, ele é um dos aplicativos e é o mais usado nos Estados Unidos, né, justamente por isso, que é o que mais consegue alcançar o público e realizar vendas. Não, e talvez a qualidade dele seja uma das críticas que se faz, porque ele é tão bom do ponto de vista de identificar o que você gosta, ele ativa regiões no seu cérebro que dão mais prazer. Então aquele efeito contínuo, né, infinito de você ficar tocando vídeo atrás do outro, é porque ele conseguiu identificar um padrão no seu cérebro de consumo no qual ele consegue lhe manter conectado, né? Então a eficiência dele é assustadora. Exatamente, é a palavra que eu estava buscando. E ele é muito bom nesse contexto, sabe? Aí eu vou lhe fazer uma pergunta, porque assim, a gente usa as LLMs, a grande maioria usa com os prompts, fazendo uso, e já tem uma série de orientações da engenharia de prompt para que melhor você utilize esses modelos, né? Utilize esse ferramental. Mas a gente sabe que existem outras formas de utilização. A gente pode fazer o fine tuning, a gente pode fazer o RAG, mas a grande maioria do público não sabe disso. E aí, por favor, professor, dá porque vale salientar que eu assisti um vídeo produzido aqui pelo professor no TikTok e ele deu uma aula, mas uma aula, porque o TikTok tem a característica dos vídeos curtos, uma aula fenomenal, curta, que explicava tudo. Aí eu trago esse desafio, trazer esse conhecimento aqui de uma forma como fez ali no vídeo. Eu acho que talvez, e hoje em dia, se você levar em consideração que, por exemplo, essas IAs generativas como a da OpenAI, Cloud, DeepSeek,
elas têm uma acessibilidade enorme. Então, só para a gente ter noção, a OpenAI tem mais de 400 milhões de usuários semanais. Se a gente somar todas essas LLMs, a gente tem 5% da população no mundo usando essa tecnologia de graça. Então, assim, não estamos considerando usuários pagos. Então, a IA hoje talvez é uma das tecnologias disruptivas mais acessíveis que a gente tem em termos da população. Porque é uma tecnologia aberta que um usuário de qualquer país do mundo tem acesso a uma tecnologia que é muito parecida com a que um usuário de um laboratório de pesquisa americano ou europeu ou da China tem. E isso a um custo de pesquisa praticamente zero. Temos que lembrar também que a maioria do hardware para rodar isso em tempo de inferência é subsidiado. Então, mesmo quando você paga uma fração muito pequena desse consumo. Então, assim, quando você vê o meu vídeo é porque no centro de informática, e eu também pessoalmente acho que essa tecnologia, a inteligência artificial como um todo, não só os LLMs, são um diferencial competitivo a nível pessoal. Desde a década de 2010, as empresas olharam para isso como uma tecnologia para se diferenciar de forma competitiva entre elas. Porque se você considerar, pegue grandes empresas, Facebook, que agora é Meta, Google, Microsoft, Amazon, elas vendem praticamente os mesmos produtos. E a qualidade deles é muito parecida. Então, como é que você consegue fazer com que o usuário vá na sua direção? Brigar por preço é horrível, porque é uma forma de negócio uma forma de negócio que não se perpetua. Então, eles olharam para a inteligência artificial como uma forma de se... Esse era um diferencial competitivo a nível de CNPJ, como eu gosto de dizer. Eu acho que hoje é a nível de pessoa física. Então, essa tecnologia permite com que um usuário possa melhorar a qualidade do seu trabalho, possa acelerar o que ele está conseguindo entregar. Então, eu tenho colegas hoje que são extremamente competentes, mas eles chegam, talvez até você chega num nível da sua carreira que você não tem mais tempo de programar, porque você sabe, mas é uma atividade que lhe demanda tempo e demanda prática. Você só é bom nisso se você fizer sempre. Então, hoje em dia você pode usar alguma dessas tecnologias para voltar com a experiência que você tem, para modelar um negócio, modelar um processo e especificar o que você quer, você consegue usar uma ferramenta dessas para programar. Então, uma das formas que eu acho que a gente pode democratizar isso é fazer com que todo mundo use. Então, todo mundo deveria, de alguma forma, saber utilizar esse tipo de tecnologia e se beneficiar dela. Então, a engenharia de prompt, talvez, é a forma mais simples e mais próxima do usuário final, porque é a nível de linguagem natural. Só que, na medida que você vai precisando de resultados cada vez mais eficientes, você precisa sofisticar. Esses modelos, eles normalmente são treinados em bases de dados gigantescas, então, e genéricas, com uma tecnologia que, por incrível que pareça, é bastante simples. A gente está prevendo a próxima palavra. Então, por mais assustadora que as respostas sejam, uma coisa a gente precisa sempre enfatizar é que o modelo não sabe exatamente o que ele está fazendo, ele é um modelo probabilístico e está olhando para um contexto e tentando prever o que vai acontecer baseado no que ele foi treinado. Exatamente. Ele consegue aproximar muito, chegar muito perto do que alguém que tem muito conhecimento naquela área responderia, olhando para o passado. Ele consegue, na verdade, fazer uma condensação, concentração, sumarização e até talvez preencher alguns gaps. Faz com que a gente chegue a resultados interessantes, mas às vezes vai dar errado. Então, você precisa, às vezes, fazer um fine-tuning desse modelo para o seu contexto. Uma das grandes críticas que a gente tem hoje em dia ainda, e aí, essa talvez é uma das coisas que mais me perguntam quando eu vou fazer alguma aula, vai funcionar para mim? O que é que vai acontecer com a minha empresa? Vai ser substituída? Eu sempre digo que você sempre tem que tentar ver qual é o benefício que você vai ter usando esse tipo de tecnologia.
às vezes a melhor tecnologia é nenhuma. Tem processos, você sabe muito bem disso, que precisa de alguma forma de um output ou de um auxílio de um operador humano. Então, assim, as tecnologias, na maioria das vezes, elas funcionam para augmentar, né? Seria para aumentar a capacidade do especialista humano, e quem se deu conta disso está se dando muito bem. Então, eu posso pegar, por exemplo, hoje em dia um modelo desses e fazer o quê? Fazer ele funcionar por os meus dados. Eu posso fazer um fine tuning desse modelo, considerando poucos dados. Eu tenho um universo bem pequenininho de dados, pego um modelo treinado num universo gigante de informação, e aí com o DeepSeek, qual foi a grande sacada aí do... Por que o DeepSeek abalou o mundo? Se você considerar o resultado que ele estava tendo em termos de desempenho, performance, ele não é melhor que o OpenAI, por exemplo. Mas aí, ele é um modelo de raciocínio. O que isso quer dizer? É um modelo que é um pouquinho mais avançado do que os modelos que a gente tinha até então, que era o quê? Os melhores que tinha. Só tinham 2, na verdade, quando ele foi lançado. Que é da OpenAI e Gemini. Gemini, na época, nem funcionava direito. E o que eles fizeram? Eles liberaram esse modelo com um desempenho muito parecido com o da OpenAI, em código aberto. E não só em código aberto, né? Porque existiam modelos de código aberto, como o Llama, por exemplo, só que ele era pesos abertos. Peso aberto quer dizer o seguinte: eu treinei o meu modelo, posso baixar lá o modelo do Llama, rodar na minha máquina, não tem problema nenhum. Mas o que a Meta não distribuiu? Os dados que foram usados para treinamento, eu não consigo replicar, e nem como é que eles fizeram para treinar. O que é que abalou meio que as bases de todo da comunidade? Eles liberaram grande parte do dataset, mas não todos. E liberaram também a receita de treinamento. E aí todo mundo olhou para aquela receita e viu que era, na verdade, muito mais simples do que a gente inferia que tinha sido realizado pela OpenAI, pelo Google, pela Meta, e todo aquele caminhão de hardware necessário para rodar esses modelos, na verdade, não era necessário. Então, isso abriu possibilidade de a gente fazer muitas outras coisas. Então, hoje, por exemplo, com 3 comandos, você consegue baixar aí o Llama para poder rodar o DeepSeek dentro dele e fazer um fine tuning desse modelo. Quer dizer que todo mundo consegue fazer? Não. Por quê? Porque ainda exige muito hardware para fazer isso. O que talvez dá para fazer? É a próxima fase. A gente pode usar uma forma de organizar a informação e fazer o que a gente chama de RAG em tempo de inferência, que é o que? Indexar os dados que você tem em um formato mais fácil, busca e casamento de informação, e chegar a resultados muito melhores. Isso ainda garante que a gente consiga entregar resultados 100% confiáveis? Não também. Por quê? Isso é uma coisa que eu falo, todo mundo que foi meu aluno já sabe que a primeira coisa que eu falo na primeira aula de introdução à aprendizagem de máquina. O seu modelo vai errar. Um modelo probabilístico vai errar. Isso é ruim? Não necessariamente. Porque o bom profissional sabe que isso vai acontecer e ele sabe como tratar esse erro. E é isso que eu digo para os meus alunos. Olha, eu estou treinando você para saber fazer esse modelo funcionar, saber que ele vai errar, e saber o que você vai fazer para tratar esse problema. Alinhamento, né? Exatamente. Como é que eu consigo transformar o processo no qual esse modelo está rodando um processo 100% confiável e não necessariamente a saída desse modelo. Eu acho que... Eu acho que esse é talvez uma das grandes... um dos grandes entendimentos que ainda estão faltando quando a gente aplica esses modelos na prática, né? Porque se criou uma mística de que tem uma mágica aí entre você colocar os dados na entrada do modelo e o que ele vai responder na saída, e isso vai resolver o seu problema, mas ainda não é 100% verdade. Eu espero que em algum momento a gente resolva isso, né? Chegue lá, mas hoje em dia eu diria que a gente consegue entregar tecnologia que gera automação na maioria dos processos. Uma pergunta que me fizeram há algum tempo, e foi eu estava num evento com quem estava falando era o Andrew Ng,
e da Coursera, Deep Learning AI, e perguntaram para ele, e ele é muito rápido quando ele dá a resposta, ele é muito bom, e durante a entrevista ele respondeu várias perguntas e o entrevistador ele fez uma pergunta que ele deu uma travada, assim, sabe? Ficou. Ele perguntou assim para ele, todo mundo se fala sobre a tecnologia IA, onde é que isso vai se aplicar, mas onde é que a gente não vai aplicar IA? E aí ele... É uma ótima pergunta, né? Porque todo mundo tem potenciais aplicações para a inteligência artificial, mas onde é que a gente não vai aplicar? Ele parou e ficou ali alguns segundos pensando, ele disse, eu acho que a IA não vai ser aplicada no corte de cabelo. Faz sentido, né? Ele falou hairstylist, né? E tal. Aí tinha uma... Eu acho que era a colega dele, porque ela já levantou o braço rindo, e ele, quando olhou para ela, riu também. Ela disse, eu sou professora tal, da universidade tal. Ele riu, ela riu. Eu trabalho com robótica aplicada, e eu concordo que essa tecnologia possivelmente não vai eliminar nenhum cabeleireiro, mas esse cabelinho de cuia que você tem, a gente faz, viu? Então, assim, acabou a entrevista, né? Fez tudo. Mas eu acho que talvez a resposta para essa pergunta é uma que Jeff Bezos normalmente dá. É a mesma pergunta para ele. Todo mundo gosta de apertar o cara que sabe muito, né? Aí, a resposta que ele disse é que ele não se preocupa muito nas aplicações, porque ele sabe que tem um time de engenheiros que vai resolver esse problema para ele. Mas ele se preocupa com as coisas que não mudam. Por exemplo, ele não se preocupa com o que a IA vai mudar nos processos, mas o que é que não muda? E aí, ele é uma pessoa de negócios, ele estava comentando que a forma como a gente faz negócios não vai mudar. É o relacionamento humano. Então, assim, seu foco é ter um produto de qualidade, um relacionamento com o seu cliente de qualidade, uma interação que seja de sucesso. Então, tudo isso não muda, independente do modal que você está usando. Você pode até usar uma forma de atendimento que é baseada em inteligência artificial, mas a forma de relacionamento humano entre as pessoas não vai mudar. E é isso que a gente talvez devesse focar, porque hoje em dia você vê modelos de negócio nascendo e morrendo com uma velocidade muito rápida, baseada em automação. Mas os que estão se perpetuando, eles são mais voltados para como você oferece seu produto, serviço, tecnologia. Eu acho que essa é uma das respostas para isso. Então, quando eu digo que a gente precisa fazer com que a IA trabalhe para todo mundo, para cada pessoa, é nessa direção. Como é que eu consigo transformar isso em um diferencial competitivo no meu negócio? Talvez não no cabeleireiro, mas existe um tanto de profissão que dá, né? Para fazer isso. Mas você até colocou que eu penso nessa linha. E você, quando... Eu vou até trazer aqui uma referência que segue essa linha de pensamento, né? Uma vez eu dando aula, eu fui mostrar... E aí inevitavelmente teve a pergunta, né, do aluno. Então a gente não vai precisar mais codar, né? Inevitável essa. Aí eu digo, olha, veja, vocês viram que eu escrevi aqui para ele fazer um pipeline, fazendo a parte do ETL, depois fazendo a parte do EDA, mas eu estou dizendo isso porque eu conheço. Então eu só posso usar essa ferramenta para gerar o código que eu quero, porque eu tenho esse conhecimento. Quer dizer, vocês vão continuar estudando, e até acho que vocês vão ter que estudar mais. Depois eu falei porque eu acho que o pessoal de TI vai ter que estudar mais. Porque esse é o tipo de ferramenta, se a gente for, por exemplo, fazer um REG hoje, você pode estar fazendo com o cara de engenharia de software, o cara de ciência de dados. Mas eu acredito que logo pessoas que são de várias áreas, por exemplo, da área de saúde, da área de direito, da área de administração, ele vai ter esse know-how, porque essas ferramentas cada vez estão mais simples de se usar, e ele mesmo vai colocar os documentos, vai aprender a técnica, e ele vai entre aspas, codificar em Python, usando essas ferramentas vão gerar o código, ele vai executar, não chegou no nível que eu quero, vai lá, pede de novo na linguagem natural, e vai ajustando, e ele ao mesmo tempo está fazendo uma hibridização ali de técnicas, está fazendo engenharia de prompt, está fazendo RAG,
podendo chegar até fazer um fine tuning se ele tiver acesso ao modelo e tiver condições. E ele não é um cara de tecnologia, ele não é um profissional de tecnologia. Dos vários que eu já entrevistei aqui, já teve o Dr. Mário Rino, que é professor, que cada vez mais os médicos vão ter que entender de tecnologia. Ele mesmo já fez pós de ciência de dados. Teve Arthur Stanford, que é professor de direito, colocou que inevitavelmente o pessoal de direito vai ter que focar também nessa área de tecnologia, mas principalmente o Alexandre Pimentel, que é desembargador, que usando IA zerou o gabinete. Ele tem uma veia fortíssima de tecnologia, né? Eu assisti o episódio, fantástico. E assim, você veja que são pessoas que a missão é outra, não é tecnologia. Ou é área jurídica, ou é área de saúde, mas eles não conseguem mais resolver seus problemas sem o uso da tecnologia. E não é aquele delegando, não é aquele passando os requisitos, é se envolvendo também. Nesse caso, cabe a quem quer ser especialista em tecnologia, ele tem que saber mais do que o outro que não é foco de tecnologia. Então, acho que a nossa área, a gente está fadado não só a continuar estudando muito, mas até estudar mais. Exatamente. E esse, Álvaro, talvez é um ponto essencial que você tocou, porque e é uma dúvida muito grande dos vários profissionais na área de tecnologia. A gente, normalmente, em todas as empresas, tem o departamento de TI e ela fica responsável pela gestão, e na cabeça do usuário final, o pessoal lá de TI vai resolver, né? E aí é o salvador da pátria. Exatamente. E como é que é aquele ditado? É de não sei o que é foguete e o cara faz tudo, né? Mas eu acho que essas tecnologias de IA sem código, né, que é que você estava comentando, elas são fantásticas, né? Normalmente eu faço uma aula todinha, mesmo para o pessoal de computação, sobre você pode usar IA sem código, porque eu acho que traz para próximo do usuário que não é técnico a possibilidade de experimentar, né? Porque o profissional da TI, quando ele tem muitas responsabilidades que vão não só de colocar isso em produção, fazer com que isso rode dentro do compliance da empresa, garantir segurança, garantir infraestrutura, são várias preocupações que às vezes a gente tem, mas o usuário final não tem essa noção, e também eu entendo que ele precisa testar essa tecnologia na sua própria área, porque são os potenciais de benefício. Então, a IA sem código permite isso, permite que você faça uma POC, né, uma prova de conceito muito rápida, e a partir disso, teste a tecnologia. Só que aí gera também um problema. A gente tem um volume de POCs na área de IA generativa que não passa de POC. Ela não sai da prova de conceito e vai para a produção. A AWS fez um report agora, no início desse ano, dos projetos, AWS, né, Amazon, dos projetos de IA generativa que rodaram dentro do cloud deles. Muita coisa. Somente 6% passaram de POC para produção. A gente está querendo dizer que 94% dos projetos não deram certo. Então, assim, esse é um problema, talvez, né? A gente também tem a síndrome da tecnologia que encanta a nível de POC, mas quando você tenta fazer ela rodar em produção, ela não funciona. Para as várias variáveis, exatamente, posso dizer até exógenas, que você nem imagina o que está acontecendo. Então, assim, isso me causa um pouco de apreensão, porque a gente está em muita evidência. A inteligência artificial como um todo está em muita evidência na sociedade. A gente chegou num nível de automação que entrega resultados reais para o usuário final, mas às vezes o não entendimento de como é que essa tecnologia funciona, o não entendimento de quem é que está transformando essa tecnologia em um produto que vai lá rodar no usuário final, pode levar a um descrédito, porque qualquer coisa que você me diz que 94% das vezes não dá certo, eu vou ficar preocupado. Então, assim, não é qualquer um que está dizendo, né? Então, assim,
uma das preocupações que a gente tem lá no Centro de Informática é como é que a gente não deixa esse nome de inteligência artificial cair aí num limbo, né? O MVP não se tornar produto. Por que a gente não está conseguindo fazer essa ligação desses dois pontos? E aí tem vários problemas que os LLMs enfrentam, né? Então, são modelos probabilísticos, então pode eventualmente, às vezes saem resultados fantásticos, às vezes você tem resultados que o pessoal chama de alucinação, né? Eu sempre digo que, da forma como a tecnologia funciona, a alucinação está mais para feature do que para bug, né? Porque ela vai inferindo sobre o contexto que você dá e aí tenta gerar uma saída probabilística baseada nesse contexto que você dá. Então, assim, muitas variáveis influenciam esse processo. Você consegue ter um resultado que é preciso? Sim, se você baixar a temperatura do modelo e deixar ele não... Só que aí você perde a oportunidade do que ele tem de melhor, que é preencher esses gaps de informação que você não tem com coisas novas. Criatividade. E é aquela coisa, né? Quando eu estou criando alguma coisa, eu posso criar uma coisa que não é tão boa. Né? E aí vem a importância do humano, porque o humano vai acabar sendo um auditor da inteligência artificial, do produto gerado por ela. Exatamente. Eu acho que esse é o ponto. E por isso que ela tem uma capacidade de melhorar a forma como a gente trabalha e a gente produz. Porque ela consegue olhar para um tanto de informação que a gente não tem capacidade. Né? Então imagine que um profissional que está iniciando um nível na sua carreira ou que tem pouca experiência, você tem vários níveis de conhecimento, ele demoraria muito para você ter um resultado próximo do comportamento médio de um modelo desse. Uma provocação para trazer aqui uma perspectiva de futuro em cima disso. Porque a gente sabe que há uma tendência, pode até que essa tendência se desfaça, mas cada vez mais a gente sabe que as empresas elas buscam aumentar o lucro e diminuir os custos. E se você tem, por exemplo, vamos trazer aqui para um escritório de advocacia, a gente tem uma IA, cada vez mais essas IAs estão com modelos com um treinamento melhor, que já foram alimentadas com muitos dados, muitas petições iniciais, e ela consegue produzir uma petição inicial melhor do que um recém-formado, um júnior, tá? A pessoa que acabou de se tornar bacharel e entrou como estagiário no escritório de advocacia. Uma das principais atividades é justamente fazer as petições iniciais, fazer os documentos que depois vão ser revisados pelos plenos e pelos sêniores da organização, onde vão ser feitas as correções, onde esse júnior vai ser orientado, isso aqui não pode ser assim, não pode ser assado. Mas se esses júniores começam a ser substituídos por essas IAs, por quê? A IA está produzindo algo que o pleno e o sênior vai ter que ter menos trabalho de correção. Aí vai chegar um momento que você pode não estar contratando a quantidade suficiente de júniors, porque os plenos e os sêniors já foram júniors. E os plenos e sêniors, em algum momento, a máquina vai fadigar, vão se aposentar e vai haver a vacância para os júniors evoluírem. Só que aí você não tem mais júniors. Nessa visão, vamos dizer assim, pessimista, e até se é uma visão, que aí é uma pergunta, você acha que o mundo está andando nessa linha ou não? Porque assim, numa visão, numa conversa que eu tive com, que foi o meu supervisor de pós-doutorado, Arthur Stanford, ele até colocou informação bem interessante. Ele disse que, na verdade, os escritórios de advocacia estão contratando mais por conta das IAs. Por quê? Porque eles estão conseguindo resolver problemas que antes eles não conseguiam resolver e estão conseguindo pegar mais casos. E precisam da máquina humana para interagir e aí acabam contratando mais. Quer dizer, o que numa visão era pessimista, na verdade, com os IAs se tornou otimista. Mas vamos colocar nesse cenário. E o que é que você visualiza? Porque pode ser que para a área de direito isso realmente não aconteça, mas pode acontecer em outra área. Como a gente já viu na questão do design. Né? A área de criação, você agora tem uma empresa que tinha 10 designers, ele substituiu
os 10 por um IA. Na verdade, substituiu 8 e ficou com 2 para avaliar. Eu acho que é assim, fantástica a pergunta, e também eu acho que são 2 cenários possíveis, né? Então o primeiro cenário é se a tecnologia consegue fazer o trabalho de quem é mais júnior, eu consigo subsidiar mais o sênior, só que os sênior vão acabar, eu não consigo transformar alguém de recém-formado em sênior sem ele ter passado por todas as fases. Essa é uma preocupação, né? O outro ponto também é o que você estava comentando. Tem um efeito econômico, né, que diz que uma tecnologia, na verdade, conforme ela vai sendo mais usada, ela não necessariamente fica mais barata, né, porque quanto mais você usa, mais demanda você gera, e aí, de certa forma, você está gerando mais consumo, né? Então, existe um efeito desse, né, que também pode ser, que é o que você estava descrevendo aí nos escritórios de advocacia. O que eu posso lhe dizer? Eu vou lhe dar um exemplo bem curioso, que é de uma empresa que não é brasileira, mas chamou a minha atenção. Era um exemplo que eu dava nas minhas aulas. Tem algumas aulas que eu faço que eu mostro alguns sinais da tecnologia, né? A gente, quando vai tentar entender o que vai acontecer no futuro, você tem 2 perigos, né? Se você olhar para um universo muito recente, você não vai conseguir antever nada. Agora, se você olhar muito para trás, você talvez não preveja alguma coisa que possa acontecer. O que você consegue fazer é olhar alguns sinais, né? E um dos sinais que eu estava monitorando no ano passado é uma empresa chamada Klarna, aqui nos Estados Unidos, acho que é uma empresa europeia. O CEO disse que ia demitir todos os funcionários, ou grande parte dos funcionários dele, e substituir por AI. E ele fez isso. Gerou muita automação. Curioso, né? Mas gerou-se muita automação, tinha muita interface de atendimento do usuário, muita forma de você automatizar processos, e ele diminuiu muito da força de trabalho. Eu também analisei no momento, ele estava querendo fazer IPO, então ele estava de alguma forma gerando aí uma vitrine para a empresa dele, para de alguma forma chamar mais atenção, né, e ganhar mais valor de mercado. Mas ele fez isso. E ele reduziu a força de trabalho, manteve a competitividade e até o seu rendimento, né, o seu resultado, mas em um movimento contrário, no início desse ano, ele estava lançando ofertas de emprego para contratar de volta profissionais. O que aconteceu no médio prazo? A qualidade do trabalho que estava sendo entregue de forma não supervisionada decresceu. Então, assim, o que aconteceu é que ele conseguia até manter uma curva de crescimento, mas o feedback que ele estava tendo em relação a como o tratamento estava sendo realizado, ou talvez como você... lembre de Jeff Bezos, né? A forma de se relacionar com o cliente não muda. Você pode usar a tecnologia, mas de alguma forma você tem que oferecer o melhor tratamento. Então, ele tinha perdido isso. Então, ele estava em busca de novo de profissionais para poder usar a IA para poder melhorar os seus produtos e serviços. Então, assim, voltou a recontratar grande gama de profissionais que ele tinha demitido no passado, né? Então, esse é um ponto curioso. Eu acho que, assim, provavelmente não são os mesmos empregos que ele cortou, mas eu acho que a demanda vai sendo gerada novos funções. E isso é interessante porque bate com o bate-papo com o médico, o Mário Rino, porque ele até disse assim, olha, porque uma das perguntas que eu fiz é a resistência do paciente quando ele sabe que vai ser operado por uma máquina. Né? Aí ele deu a seguinte resposta aqui, são 2 fatores. Primeiro porque o médico diz, olha, é o robô que está ali me operando, mas ele está sendo controlado por um humano. E quem está fazendo cirurgia não é o robô, não, sou eu, viu? É o fator humano, né?
Quem tem o aprendizado, quem sabe onde cortar, onde eu estou usando a tecnologia para ser mais precisa, para não cortar ou muito ou pouco. Então, eu acho que essa é a maior contribuição sempre da tecnologia. Porque a máquina humana, eu confesso a você que eu acho a área de medicina a área mais fascinante que tem. O problema é que para você ser médico tem que estudar muito. Tem que fazer 5 anos de bacharelado, 2 anos de residência e tem que labutar muito para chegar no nível de uma área que você estuda muito, tecnologia e medicina. E não desmerecendo nenhuma outra. Mas o fator da medicina, né, que você está ali salvando vidas, né, você está lidando com um universo, porque cada pessoa é um universo. Né, e ali você, se houver uma falha, você não está afetando só aquela pessoa, você está afetando toda a rede de relacionamento daquela pessoa, a esposa, o marido, os filhos e assim por diante. Aí a responsabilidade é imensa. Mas aí entra a tecnologia, porque não só na área de saúde, mas em todas as áreas a tecnologia, ela na verdade, ela está potencializando essa nossa máquina, que é fascinante. Né? O corpo humano, a máquina humana é fascinante. O nosso cérebro é fascinante. E na hora que você faz esse uso dessa tecnologia externa, você está superando aquelas limitações, porque por mais que nós sejamos máquinas fascinantes, a gente é cheio de limitação. Esse medo do desconhecido é muito curioso, né? Eu vou lhe dar 2 exemplos. Na passada, eu estava em Brasília no CNPq, e quando eu estava voltando, o meu voo, ele ficou 1 hora na pista, depois o outro voltou pro hangar e, lá de um tempo, a gente estava taxiando e eu escutei um ruído no trem de pouso, não acionou nenhum alerta, mas eu decidi voltar para a rechecagem. Aí avisei para minha esposa que eu ia atrasar por conta disso. Ela disse: se você vai ficar, você não vai descer? Aí eu disse: é óbvio que não. Por quê? Enquanto o piloto vai dentro, eu vou. E eu prefiro voar no avião que foi checado 2 vezes do que no outro que só foi checado 1. Então, assim, esse às vezes não racionaliza esse tipo de certeza, né? Tem um artigo da Nature que é na área de radiologia, eles fizeram um estudo fantástico. Pegaram um monte de exames radiológicos e falaram para um monte de médico que iriam avaliar a qualidade de uma IA que ia fazer o diagnóstico, né, ou pelo menos o laudo, de forma automática. Então, assim, era um experimento cego, metade dos exames era avaliada por médicos, metade do exame avaliado pela IA, e um terceiro grupo de médicos iria avaliar a qualidade dos laudos oferecidos por cada um dos lados. Ao final do experimento, se avaliou como é que era o feedback que eles estavam dando dos dois grupos, dos feedbacks, né, dos laudos dados pelos humanos e dos dados dados pela IA. E claramente se percebia que os médicos, sabendo de onde que vinham os laudos, desconfiavam mais dos laudos oferecidos pela IA e diziam que realmente estava faltando informação. Bom, é a pegadinha do exame fantástica. Nenhum dos laudos tinha sido fornecido por uma IA. Todos os exames eram feitos por especialistas humanos. Então, assim, a gente tem a gente tem um enviesamento por conta da tecnologia. Então, assim, é bem curioso. Eu até, mais de uma vez até, vi aquela expressão, né, do Vale da Estranheza, e que surgiu justamente daquele desenho, né, que é o Expresso Natalino, se eu não me engano, que os bonecos, né, a computação gráfica foi tão bem feita que você ficava olhando e pensava que eram atores, né? Mas ao mesmo tempo você sabia que não eram atores e ficava estranho. Então o foco do filme, que é muito bonito, né? Quem não assistiu ainda vale a pena assistir esse desenho, né? Que é computação gráfica, esse filme, mas ele gera. E eu confesso que eu não interpretei esse sentimento quando eu assisti, mas E causou alguma
eu sentia alguma coisa, só que o foco estava ali em ver, que eu gosto muito de assistir filmes de ficção científica, computação gráfica, eu sou fascinado por isso. Aí, na verdade, estava focado, mas eu sabia que tinha alguma coisa que estava me incomodando e eu não raciocinei sobre isso. Aí, muito tempo depois, eu lendo uma matéria sobre o Vale da Estranheza, que citou o filme, aí eu juntei as peças. Mas, rapaz, era esse incômodo de estar vendo algo que era tão realista, mas você sabia que não era humano, e o ser humano se incomoda com isso. E eu fui um experimento real disso. A gente não consegue aceitar muitas mudanças ao mesmo tempo. Se você olhar todos os filmes de ficção científica que você vai assistir, eles só mudam uma coisa fantástica. O cara tem viagem no tempo, mas ele continua digitando num teclado. O carro voa, mas o carro tem as rodas ainda, entendeu? Porque se você mudar muita coisa ao mesmo tempo, o seu cérebro rejeita. Exatamente. Eu sou obrigado a começar a direcionar para os nossos finalmente, porque a gente tem o tempo. Já estamos sendo cobrados, né? Mas eu gostaria muito de escutar a sua opinião. Porque a gente sabe que esses modelos, hoje, eles já são surpreendentes. Para quem é de tecnologia, para quem conhece os modelos por trás, né, a matemática que está acontecendo ali, já fica surpreso com as entregas. A gente sabe então que um usuário que não tem esse, vamos dizer assim, não teve a oportunidade de ver a matemática acontecendo ali por trás, com certeza isso é uma mágica, né? Como é que essa inteligência artificial trabalha? E aí vem a pergunta. A gente sabe que esses modelos hoje, eles de certa forma, eles estão sendo, vamos dizer assim, cerceados da evolução por questão de infraestrutura. Mas a gente também sabe que esses problemas vão ser superados. De alguma forma, espero que positiva, né? Não seja tirando a energia da população para direcionar para as big techs. Vai ter que ter a sua própria usina nuclear, não tem jeito. Tô brincando. Mas, considerando que naturalmente a gente tem cada ano, cada semestre, na verdade, mais pesquisas nessa área, principalmente vindo lá da China. Mas as infraestruturas sendo aperfeiçoadas também. E aí vem. Hoje a gente já tem modelos que, mesmo tendo janelas de contexto, entre aspas, pequenas, com milhares de tokens, tirando aí o Gemini que já está na casa do 1 milhão, mas você acredita que num futuro, seja de curto, médio ou longo prazo, mas num futuro a gente vai chegar a uma janela de contexto surpreendente, com trilhões de tokens, onde se você entregar toda uma biblioteca gigantesca, ou todas as bibliotecas, ele vai manter ainda o contexto. E a consequência disso, dessas bases, que a gente não pode mais nem chamar de largas, essas colossais bases de dados. De bases de dados não, de modelos, né? Esses serão capazes, né? A gente vai chegar nesse nível. Aí a pergunta é, você acha que a gente vai chegar nesse nível? E aí vem a outra pergunta, vão ser duas. Se você acredita que isso seja um processo de evolução natural, visto nossa série temporal, você acredita na singularidade, que é possível essa máquina ela se tornar um ser pensante nesse conceito que nós entendemos de raciocínio, não o que a gente está tendo hoje, né? Que ela entrega uma resposta muitas vezes coerente, mas ela nem sabe o que ela está respondendo. O detalhe é ela ter consciência. Você acredita que vamos chegar nesse nível? É uma resposta complexa, né? Do ponto de vista de tecnologia, não é uma das áreas que eu investigo, eu sou muito mais de automação, mas assim, tentando responder a sua pergunta, eu acho que com a tecnologia atual, por exemplo, a gente tem resultados fantásticos, LMs, por exemplo.
Mas eu acho que somente a evolução tempo e espaço desses caras aí, que é tempo e espaço, tá? Recurso e mais informação neles, não dá para chegar nesse tipo de resultado, olhando para o que a gente tem de conhecimento hoje. Existem investigações e propostas que eu acho que são muito promissoras, mas elas não foram investigadas e também não tem recursos sendo disponibilizados como a gente tem hoje para IA generativa. Né? Por que eu acho que é complicado a gente chegar nesse ponto usando a tecnologia atual? A primeira é, fundamentalmente, o que a gente está fazendo aqui num LLM é prever a próxima palavra. A gente, obviamente, sofisticou esse processo ao extremo. Então, você consegue ter controle de como é que você está armazenando informação, recuperando informação, guardrails para dizer o que ele pode falar, o que ele não pode falar, fine-tune, retreinamento, mas fundamentalmente falando, lá no item mais básico, eles aprendem com base nisso. E esse tipo de raciocínio não tem uma forma de consciência, porque um outro artigo da Nature que eu também acho muito legal é que eles fizeram uma simulação extremamente inteligente, que foi fazer o seguinte: hoje, se você for para a internet ou qualquer outra, como é que você treina um modelo desse? Você pega e joga tudo que você conhece dentro do modelo desse, treina, ele vai recuperar essa informação. Então, assim, muito dos bons resultados que a gente tem hoje é porque a gente está treinando e testando com os mesmos dados. Mesmo os grandes benchmarks de avaliação desses modelos, existe suspeita que normalmente você tem aí as informações sendo utilizadas no treinamento. Isso também causa um descrédito, porque às vezes você tem lá grandes modelos de IA generativa que funcionam bem em várias provas de conceito, mas quando você bota ele para rodar atrás do seu firewall com dados que são privados, ele não tem o mesmo desempenho. Então, assim, tem um viés aí. Mas voltando para o experimento que eu queria comentar contigo, Álvaro, é assim, eles fizeram a seguinte situação. A maioria do conhecimento hoje em dia que a gente está gerando é um conhecimento sintético, que vem de LLMs na parte de imagem, na parte de texto. A gente usa esse tipo de ferramenta para automatizar o nosso conhecimento, e aí as novas informações que a gente está disponibilizando na internet ou gerando novas já partiram de dados dos próprios LLM. E aí o que acontece? Eu tenho um modelo desse que aprende baseado na informação que ele foi treinado e ele vai convergir ou absorver uma certa quantidade daquela informação. Nunca é 100%. Você for treinar um modelo, ele vai convergir em uma certa direção, que é a direção média dos meus dados. Quanto mais, obviamente, diversificado forem esses dados, melhor vai ser a qualidade dele. Qual é o experimento? Eles começaram a pegar modelos e retreinar esses modelos, colocando como entrada também dados sintéticos. No primeiro momento eu tenho dados reais que o humano gerou, porque quando é que eu vou, à medida que eu estou automatizando, estou gerando, estou tirando pessoas fazendo atividade, eu vou perder esse log de informação e de dados de como é que o humano funciona. Como é que o humano faz essa tarefa? Não sei mais, porque quem está fazendo agora é uma automação. E aí, foi se aumentando, simulando um período de vários anos, aumentando a proporção de dados de entrada no treinamento do modelo, porque esses treinamentos são treinados todo dia. Né? Se você for lá no ChatGPT, ou Gemini, ou qualquer um, você pode ver lá na barrinha embaixo, ele vai dizer, ó, last update, é hoje. E aí, é atualização de qualidade, é atualização de segurança, tem um monte de coisas que são ajustadas. Então, eles são feitos ajustes praticamente diários. O treinamento do modelo é diário. E aí, eles fizeram esse estudo de se eu aumentasse a proporção de dados sintéticos que já foram gerados pelo próprio LLM dentro do treinamento do modelo e propagasse isso no tempo. Vai chegar um momento que a gente só vai ter dados sintéticos. O modelo entra em colapso. Ele não consegue mais aprender o que é a realidade e o que não é. A analogia que eles fizeram é como se fosse um grupo de WhatsApp. Você fica tão bitolado em um certo contexto, que é o que o modelo começou a aprender, que ele só consegue aprender naquele contexto. E aí a verdade para ele é aquilo que perpetuou do que ele aprendeu lá no contexto.
Se a gente talvez não tomar cuidado, vai chegar um momento que os nossos modelos de LLM não vão melhorar, porque a gente não tem mais dados que expliquem como é que o mundo funciona, o mundo real, porque a gente só tem dado sintético. Aplicação das redes sociais, né? Exatamente. Porque o nome já está dizendo, a rede social é para socializar. Na sua bolha. Mas acabou que cada um só conversava com quem tinha um alinhamento político. O algoritmo faz com que você se satisfaça. Quem era contrário virava uma outra rede e ao invés de se socializar, você criou as bolhas, criou as ilhas. É interessante. O exemplo é perfeito. E aí vem uma discussão até na linha jurídica, né? Porque essa discussão, lá na pesquisa do pós-doutorado, a gente chegou a tocar nesse ponto. Porque, de certa forma, e existe até algumas publicações, né, que se colocou, se eu não me engano, tem uma do MIT que colocou entre 2025 e 2036, essas Big Techs já terão treinado com todos os dados do mundo. Elon Musk disse que já foi. Mas vamos considerar o artigo do MIT que é mais preciso. Se a gente colocar, né, que elas já estão sendo absorvendo praticamente um gigantesco volume de dados produzidos pelos humanos, mas elas estão gerando numa velocidade gigantesca novos dados, os dados sintéticos. Então, o humano não tem como competir com as IAs para gerar novos dados. Porque eles estão sendo substituídos, né? Exatamente. E aí vem em todas as áreas, mas o foco, obviamente, foi na área jurídica. A capacidade dessas IAs estarem aprendendo e gerando novos dados, gerando jurisprudências que não existem, mas, como ela é generativa, ela gera, e acaba que esses dados sintéticos são retroalimentados nos modelos, e elas estão aprendendo não com bases de dados reais, não com dados reais, mas com dados sintéticos que não representam, como você disse, a nossa realidade. E é interessante ver que isso é extremamente perigoso, além do fator dessa experimentação que foi feita e publicada nesse artigo, mas por uma área jurídica que ela é baseada em fatos que já ocorreram, para então você trazer uma ligação da lei para o fato que ocorreu, e você está trazendo uma relação da lei para fatos que não existiram na vida real, mas ela está colocando como se existisse. E aí chega um momento em que quem for absorver essa informação vai tomar aquilo como uma verdade. Isso é complicado. Todo esse... A gente está acabando, eu não queria abrir uma polêmica aqui, mas todo esse contexto das brigas entre as Big Techs, no final das contas, está associado a domínio de informação, né? Por exemplo, eu acho que nos últimos 20 anos, esse foi o momento que... Quem é o grande provedor de informação hoje em dia? O Google. Ele indexa a maioria das informações que são acessáveis pela população de usuário final. E você, quando quer saber de alguma coisa, você vai a um buscador, tem outros, mas talvez o do Google é o que domina o mercado, né? Você vai a ele e acessa, e ele vai lhe direcionar para uma melhor fonte possível dessa informação. O que acontece hoje é que talvez com a grande capacidade de comunicação que você tem no LLM, essas grandes empresas viram o potencial de você substituir essa forma de entregar informação. Por quê? Você pode fazer uma pergunta, ele não lhe dá somente a resposta dessa pergunta, sintetiza o conteúdo dessa informação, entrega a resposta no formato que você acha mais interessante e pode até lhe dar os links de onde é que ele encontrou essa informação. Mas depois que você tem essas duas primeiras coisas, você vai ler esses links? Você não. Deveria, mas você não vai. E quem é que vai no final das contas, né? Então, assim, é um negócio extremamente interessante, porque às vezes a gente está olhando para uma direção, mas o grande investimento é por conta de quem é que vai controlar a informação. Porque, na medida que quando o Google me dá os links, eu vou lá e interpreto o conteúdo daqueles sites como eu achar que é conveniente.
Se a informação me veio pronta, ela pode vir com o viés que for. Eu não vou checar, e aí ninguém vai checar, provavelmente, o usuário médio provavelmente não vai checar. Você consegue controlar, eventualmente, qual seria a direção dessa informação. Então, assim, é um ponto bem... Você acaba influenciando, tá, grandes massas. Aí a gente volta para o Wikileaks, né? E volta para o Cambridge Analytics. Mas o domínio e como é que você conta a história, na história da humanidade, né? Assim, guerras, impérios, eles sempre se basearam nisso, né? Quem ganha, conta a história. Assim, hoje a gente está vivendo a versão moderna desse paradigma, né? Eu sei que a gente tem que caminhar para o final, mas é porque vai sempre um acaba puxando a outra, né? Mas para a gente seguir para as considerações finais, na sua opinião, qual é o conselho que você daria para as pessoas que têm resistência, né, de usar as LLMs, usar os chatbots, os mais diversos que existem? Você, que a gente sabe que tem muita gente que resiste, e muita gente da área de tecnologia. Sim. Mas aí o que é que você, na sua opinião, com todo, sendo professor dessa disciplina, o que é que você diria para a audiência desse podcast? Eu tenho opiniões meio polêmicas em relação a isso, talvez, porque existe toda uma metodologia de ensino que envolve várias fases de aprendizado, né? Mas como eu sou meio indisciplinado, assim, a minha sugestão sempre é use. Use sempre, tem que usar todo dia. Eu uso todo dia. Então, assim, as mais variadas ferramentas, porque é óbvio que o que a gente precisa é que as pessoas entendam como ela funciona, porque você também não pode imaginar que isso é um oráculo que vai lhe dar todas as respostas, mas é uma ferramenta de aumentar a sua capacidade de resolução. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem que usar, porque na medida que você usa, você entende como ela funciona, você consegue adaptar ela ao seu trabalho, não o contrário, né? Então, assim, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, consegue ter resultados mais eficientes, mas você tem que dominar a tecnologia e não ela lhe dominar. Então, assim, perfeito. E o que eu sempre advogo é que a gente tem que ter um letramento, não é digital, a gente tem que ter um letramento em IA. E aí, assim, esse letramento ele não é só para quem está começando agora, é até para a terceira idade. Hoje em dia, a maioria da geração de informação, dos acessos, os golpes, eles estão utilizando esse tipo de tecnologia. Então, assim, a gente precisa que todo mundo entenda como funciona, entenda como se beneficiar e entenda como se proteger. E até para você poder se proteger, você tem que saber. Você tem que saber que hoje a IA é capaz de fazer aquilo. Exatamente. É excelente, excelente. Bom, infelizmente eu tenho que ir para os finalmente, né? Tenho que finalizar. Eu tenho aqui uma série de outras perguntas, mas vocês podem fazer perguntas, né? Que aí o professor Kleber Zanquetin poderá responder depois, e aí a gente coloca lá na nuvem, usar a tecnologia. Tudo hoje é na nuvem. Muito obrigado. Eu queria agradecer. Foi um espetáculo aqui ter a sua participação, explicando, né, e tirando muitas dúvidas sobre as LLMs. É muito bom ter sempre essa interação com pessoas que estão sempre estudando esse assunto, que faz parte do nosso dia a dia, né? Inteligência artificial deixou de ficar a nível de centros de pesquisa, universidades, hoje está na palma da mão. Essa é a grande contribuição da OpenAI, né? Disponibilizou isso na palma da mão de todo mundo. Você tem que transformar no diferencial competitivo, é um mantra. E, para finalizar, você colocou, né, que a Federal daqui vai disponibilizar uma graduação bacharelado ou tecnólogo? Bacharelado. Bacharelado de inteligência artificial. Perfeito. Quer falar um pouco? Esse é um curso novo, a gente já tem 3 cursos de tecnologia no SIM, né? Ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação. A gente está abrindo agora o curso de inteligência artificial, então é um curso novo na UFPE. A gente está esperando uma demanda muito interessante, muito qualificada, até porque a demanda para os cursos está muito alta. Nas últimas estatísticas, é mais fácil você passar
em medicina do que passar em sistema de informação e computação. Então, assim... Weber, eu publiquei lá no grupo, né, que esse ano, quem foi que... Eu não me lembro quem foi que postou, mas que esse ano os 3 cursos mais procurados foram Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Sistema de Informação. Superaram Direito e Medicina. Exatamente. Aí o interessante é que eu fiz o comentário, né, com alguns colegas, aí o pessoal, porque os jovens hoje em dia só querem saber de tecnologia. Aí disse, rapaz, eu não acho que é só os jovens não. Porque tem muita gente que entra na graduação, que entra direcionado pelos pais. E obviamente os pais direcionam, ou medicina ou direito. E alguns engenharia. Não, mas é verdade. Engenharia. Mas agora os pais estão dizendo, passa tecnologia, meu filho. Não, e alunos fantásticos, e eu acho que esse outro curso também vai ser muito demandado. E a ideia é como é que a gente consegue, né, moldar essa nova geração aí de profissionais e empreendedores. A gente tem um viés muito forte lá no CIM nessa direção também, para usar essa tecnologia aqui em benefício de Pernambuco. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente quer evoluir. Excelente. Aqui Pernambuco precisava dessa graduação de IA. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite e espero lá no CIM para a gente tomar um cafezinho lá no Centro de Informática. Uma honra. Obrigado. Não esqueçam de ver os outros podcasts, né, que a gente já teve. O primeiro foi com o professor Dr. William Santos, o futuro da engenharia de software com o avanço da inteligência artificial. Tivemos o segundo, que foi o futuro do direito, né, com o professor Dr. Arthur Stanford, com o avanço da inteligência artificial. Tivemos também o futuro da medicina, com o avanço da inteligência artificial, com o professor Dr. Mário Rino. Tivemos o futuro dos tribunais de justiça, com o avanço da inteligência artificial, com o professor doutor e desembargador Alexandre Pimentel. Tivemos o futuro da educação, com o professor doutor César França, da Rural, com, obviamente, todos aqui com foco com a inteligência artificial. O último foi o futuro da inteligência artificial, com o professor doutor Fernando Buarque. E temos agora o nosso 7º Café com IA, que trata sobre as redes generativas, o futuro das redes generativas com o avanço da inteligência artificial, com o professor doutor Kleber Zanquetin. Obrigado. Um abraço para todos.